Oi, gente, tudo bom? E aí, estamos aí começando o primeiro episódio do projeto Literatura e Memória, Jaboatão dos Guararapes e a sua contribuição para as letras brasileiras. E hoje a gente vai abrir com a discussão um pouco diferente, porque é uma obra praticamente desconhecida, né? E vai ser interessantíssimo que os estudantes, os professores, os escritores, os intelectuais conheçam essa obra que a gente vai falar hoje, que é simplesmente o Dicionário de Moraes. E para esse papo, a gente convidou Doralice Santana, mestre em linguística, estudou em Portugal, onde teve um contato com a obra, né? Teve muitas referências à obra, lá em Évora, e também é poetisa, né? E está presidenta da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes. Poetisa, professora Doralice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É importante, né, falar um pouquinho sobre Portugal, porque quando eu ouvi falar do Dicionário de Moraes, foi aqui em Jaboatão pela primeira vez. Foi um colega meu que na prefeitura, que era o chefe do núcleo da Regional de Muribeca, né? Ele teve interesse, Roberto, o professor Roberto Souza, e me perguntou, como eu sou da área de letras, né, se eu já tinha ouvido falar no dicionário que tinha sido escrito aqui em Muribeca, Dicionário da Língua Portuguesa, escrito aqui em Muribeca, né, lá pelos idos de 1720, mais ou menos, acho que é isso. Sou meio ruim de datas. Bom, na época eu estudava em Portugal e eu comecei a perguntar aqui, ali, procurar alguma coisa sobre esse dicionário e se alguém mais conhecia o dicionário. E fui surpreendida pela, assim, extrema importância desse dicionário para as letras portuguesas. O Dicionário de Moraes é muito conhecido em Portugal, é um dicionário já antigo, né? É um dicionário que ele serve como referência para pesquisas linguísticas, para pesquisas filológicas, para pesquisas também na área de história, né, que buscam compreender o contexto linguístico da época, vocabulário da época, palavras que não se usam mais e palavras que assim levam à compreensão da origem etimológica de algumas palavras que nós usamos hoje. Então, conversei com professores de diferentes universidades de Portugal, na época em Évora, da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, né? E todos tinham alguma coisa para falar sobre a importância do Dicionário de Moraes. E aí quem foi? Antônio de Moraes e Silva. Sabe-se pouco sobre a biografia de Antônio de Moraes e Silva. Ele teria sido um estudioso da língua portuguesa, mas assim, a formação dele acadêmica não era em letras. Ele formou-se em direito civil e direito canônico. Né? Mas existe assim um interesse muito grande, uma afinidade muito grande das pessoas que estudam direito com a linguagem e vice-versa. Normalmente quem estuda linguagem acaba se interessando pelo estudo do direito e quem estuda direito, consequentemente, por uma questão da linguagem ser o seu instrumento de trabalho, acaba também se interessando pelo estudo das línguas. Então, Moraes, ele saiu daqui, nasceu no Rio de Janeiro, não era pernambucano, nasceu no Rio de Janeiro. Ele saiu aqui do Brasil para estudar direito em Coimbra. Né? E ele, assim, pelo pouco que existe disponível de referências sobre a biografia de Moraes, entende-se que ele era uma pessoa de grande influência social, tanto aqui no Brasil como em Portugal. Né? Tanto é que ele assumiu cargos na esfera pública lá em Portugal também, foi secretário de ministro de Portugal, ainda estudando os seus cursos de Direito Canônico e Civil lá em Coimbra, e teve contato com um dicionarista, porque a grande coisa assim, do Dicionário de Moraes é que ele foi um dos primeiros dicionários da língua portuguesa, né? Um dos primeiros trabalhos, de fato, com um vocabulário extenso
conta-se com 180 mil palavras e expressões, com suas definições na língua portuguesa, naquela época, né? Então, foi um trabalho pioneiro. Só que esse trabalho ele começou a ser realizado por um padre, que era o Dom Rafael Blutot. Sim. E Moraes, assim, como um aluno, como orientando dele, foi se apropriando desse trabalho e foi melhorando, né? Foi criando edições mais completas, digamos assim. E por isso o dicionário passou a ser conhecido como Dicionário de Moraes, né? O primeiro autor desaparece e entra a figura de Moraes como responsável pelo dicionário nas suas 3 primeiras edições. Pronto, a última edição da qual ele ficou como responsável foi a terceira edição, né? E ele já estava aqui no Brasil, já estava aqui morando em Jabotão dos Guararapes. O local que hoje é conhecido como Jabotão dos Guararapes. Na época ainda era Muribeca, me parece que ainda era ligada, dentro da questão da capitania hereditária Pernambuco, era ligada a Olinda, parece isso. Os historiadores têm como recuperar isso de uma maneira melhor e mais clara. Você, Marcena. E essa terceira edição ela foi escrita já aqui. Então é por isso que se diz que o Dicionário de Moraes foi escrito em Jabotão dos Guararapes. Nas terras do Engenho Novo da Muribeca. Isso. Esse é o registro lá. Agora, Dora, como é que esse dicionário, que ele é praticamente lançado para o mundo a partir dessa última edição dele, é que se consolida mesmo, é que se consegue se expandir, como é que ele contribui para a língua portuguesa? Como é que essa coisa de contemplar vernáculos, termos ainda muito oriundos de uma suposta brasilidade linguística, como é que é esse trato? Assim, a grande responsabilidade que acabou, né, tendo e grande influência e importância do dicionário para a língua portuguesa, o fato de ter sido escrito por um brasileiro, ele trouxe palavras e visão do brasileiro, né, do uso da língua portuguesa, que sempre foi diferente, porque as diferenças regionais, as diferenças tanto de vocabulário, né, de léxico, quanto de emprego das palavras, da língua em uso, elas são decorrentes das influências culturais, né, dos povos que falam essa, mesmo sendo a mesma língua, né? Então, no momento que o Brasil existe como identidade cultural, linguística, né, também existe a identidade da língua portuguesa falada no Brasil. E esse dicionarista, ele tinha não só o conhecimento da gramática e da filologia da língua, mas ele tinha também o conhecimento da língua em uso em Portugal e da língua em uso no Brasil. Então, esse dicionário ele passou a ser um divisor de águas no momento que ele reuniu a língua portuguesa, né, elementos da língua portuguesa faladas em Portugal e elementos da língua portuguesa faladas no Brasil. Então, e essa língua falada no... Me permita, Dora. Essa língua falada no Brasil já tem elementos indígenas, né? Que é dos 7 países, né? Dos 7 países lusófonos, o único que tem termos tupis é o português do Brasil, né? O português brasileiro. E essa é uma contribuição muito interessante, porque até da perspectiva semântica, claro que os primeiros portugueses que chegaram sistematizaram gramáticas, né, escreveram Anchieta e tudo mais, mas esse registro que o Antônio de Moraes faz, ele é muito interessante porque ele já é no final do século XVIII, na metade do século XVIII, e chega aí no século XIX, e ele já traz algo bem mais elaborado, porque é outro tempo, né, de narrativa, de registro, a ideia de memória, não ainda como a Escola dos Análises trouxe para a gente, mas como um elemento que expande Portugal linguisticamente para outra porção do Atlântico. Né? Tem uma porção de um lado que é África e outra porção que é o Brasil. E eu acho isso interessantíssimo.
muito porque para os estudantes saberem disso, Doralice, sabe? Por exemplo, acho que é importante que a prefeitura pudesse republicar, fazer uma edição desse livro comemorativa, uma edição para que os estudantes pudessem, professores, para a gente ver lá a língua na sua estrutura, né? Acho que é um documento muito importante. E Antônio de Moraes, ele participou aqui das atividades da Revolução Pernambucana de 1817, né? Mas, segundo as evidências, ele ficou com medo da reação de Dom João VI, se acovardou e terminou abandonando as fileiras, né? Morreu no ano da Confederação do Equador, em 1824. E isso está aqui, está sepultado aqui em Recife, né? Morreu em Recife. Mas o que eu acho que é interessante é que muita gente acha, eu estou falando especificamente para os estudantes, principalmente do ensino fundamental, que uma língua ela nasce com uma geração, né? Por mais que você ache que seu avô, sua avó falam e tal, blá, 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 mas parece que essa língua sempre foi assim e sempre será. E aí a importância de pessoas que estudam a língua como você e tantos outros filólogos, linguistas, né? Que trazem essa perspectiva para contribuir, não é, na aprendizagem das pessoas, de que nós temos um patrimônio linguístico, né, herdado milenarmente por muitos e muitos séculos e que vem desembocar justamente numa sala de aula hoje. Né? Então, o que você falou é muito importante para que esses estudantes possam entender a importância da língua. Né? E aí faz uma síntese, Dora, você que é muito boa nisso, a importância sociolinguística, a importância da linguística, a importância de todo esse vernáculo aí no nosso dia a dia. Importante, por favor. Olha, antes disso, eu queria só dizer uma coisa. Na internet existem vários sites onde se pode encontrar o Dicionário de Moraes. Sim. O que eu escolhi aqui para dizer, talvez seja o que se encontre de maneira mais fácil, é o site cepese.pt. Né? É o site de um Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade em Portugal. Em Portugal, Esse centro foi fundado pela Universidade do Porto. Funciona num prédio à parte da Universidade do Porto, mas no Porto. E essa entidade ela é dedicada às pesquisas sobre história, sobre a sociedade portuguesa. E o Dicionário de Moraes, devido à sua grande importância, é um dos livros, um dos documentos históricos que podem ser encontrados nesse site, na sua íntegra. Né? São 2 volumes, sendo o primeiro volume com o vernáculo, com o léxico da língua portuguesa da época, da letra A à letra K, e o segundo volume da letra L à letra Z. É fácil de encontrar. Bom, a importância de um dicionário como o de Moraes, digamos, no acervo da Biblioteca Pública Municipal, no acervo da Biblioteca das escolas municipais, estaduais, né, privadas, de Pernambuco, de Jaboatão. Primeiro, a questão da identidade do autor com a nossa terra. Exato. A identidade do autor com Pernambuco, com o Brasil, em primeiro lugar com Pernambuco, com Jaboatão dos Guararapes. Segundo, a fonte de pesquisa linguística, de linguística histórica, né, porque aí a gente entra para a questão da linguística histórica, porque todas as línguas, elas, como você disse, né, elas não nasceram agora, elas nunca, não significa que as línguas sempre foram faladas do jeito que são faladas hoje. E existe uma preocupação muito grande de professores, da sociedade de uma maneira geral, em frear a evolução natural das línguas. Quantas e quantas portuguesa, isso é um crime contra a língua, né? Quando, na verdade, se trata de movimentos naturais da evolução histórica das línguas. O que Dora, hoje... tu pode, por favor, voltar esse pedacinho que cortou. Quando as professoras querem frear, por favor, porque cortou, por gentileza, eu te agradeço. Pronto. Existe uma tendência entre professores de língua portuguesa e da própria sociedade, né, a tentarem frear a evolução natural da língua,
O que é que eu quero Sim. dizer com a evolução natural da língua? As línguas hoje, elas não são como eram lá no século XIX, XVIII, XVII. A língua portuguesa em si, ela já foi muito diferente do que ela é hoje, e ela será diferente daqui a 100, 200 anos. Sim. Porque elas representam também um momento histórico em que a língua acontece. Então, hoje nós temos, por exemplo, o fenômeno da internet, que traz uma nova perspectiva de comunicação, né, que traz aí as redes sociais, que, sei lá, alguns anos atrás, quando a internet começou a funcionar, eram as salas de bate-papo. Né? Sim, sim. Hoje a gente nem tem mais isso, então veja como já vem mudando, no caso, como a gente fala em linguística, evoluindo essa linguagem digital da época que surgiu para agora, né? Então, nós encontramos abreviaturas na linguagem corrente de rede social, abreviaturas de nomes, abreviaturas de pronomes, que isso, de certa forma, incomoda as pessoas mais tradicionalistas na defesa do purismo linguístico. Né? Uhum. Mas isso tem uma influência, exerce uma influência muito grande na própria evolução da língua portuguesa que se fala hoje e que se falará no futuro. Porque, na verdade, é assim que acontece. Né? Nós somos uma língua descendente do latim. O latim era a língua falada no Império Romano. Né? O Império Romano conquistou a Península Ibérica e esse latim ele foi se misturando, se mesclando com as línguas já originais dos lugares que Roma conquistou. Né? E dessa mescla foram surgindo o quê? As línguas neolatinas. Então, surgiu aí o italiano, o francês, o português, o galego, o catalão, né? As línguas, principalmente, que surgiram e que são faladas naquela parte da Europa, né? Que a gente conhece como Península Ibérica, Portugal, Espanha, pedaço da Itália e o pedaço da França, já juntinho da Espanha ali. Então foram surgindo essas línguas ao longo dos séculos, não foi assim, de repente. Sim. Essa partição da língua portuguesa, Portugal, a gente está falando aqui Portugal e Brasil porque é a nossa área, Brasil, mas a gente sabe que tem outros países no mundo que foram também colonizados por Portugal. Né? E que até hoje a língua oficial é o português, e que esse português é falado de uma maneira diferente daqui da nossa e também de Portugal. Por quê? Porque cada um adquire a identidade própria do seu povo. Né? Aqui nós tínhamos o quê? Os povos indígenas, né? Nós tivemos os povos africanos que foram trazidos para cá. Então, tudo isso fez com que o português brasileiro fosse essencialmente diferente do português de Portugal. Isso não quer dizer que o português, aí eu volto àquela questão dos defensores do purismo linguístico, né? O português de Portugal é melhor e é mais certo, não. É o português de Portugal, né? Mas é bom para Portugal, é. A nossa língua portuguesa, que é mais a língua brasileira, ela é diferente por natureza, porque ela se desenvolveu dentro de um contexto histórico e cultural totalmente diferente, embora tenha trazido, lógico, né, as raízes daquela língua dos portugueses que vieram nos colonizar e nos doutrinar religiosamente e tudo mais, né, que todas as influências na nossa vida. Então, o Dicionário de Moraes, como referência, ele traz não só o significado das palavras que eram usadas naquela época, como também a sua ortografia. Sim. Como as palavras eram escritas naquela época. E aí, no estudo mais aprofundado, se pode perceber que tipo de transformação ocorreu, assim como as transformações que ocorreram do latim para a língua portuguesa, que tipo de transformação ocorreu da língua portuguesa da época de Moraes para a língua portuguesa nos dias de hoje. Sim. E ele também não deixa de ter uma importância de acordo ortográfico, digamos assim, né? Hoje a gente tem um acordo ortográfico aí vigente, construído sobre bases políticas, né, em que os países falantes da língua portuguesa se reuniram, seus representantes, né, através da Associação Internacional da Língua Portuguesa, da qual, inclusive, eu já fui membro. Eles se reuniram para definir a ortografia de algumas palavras, porque, de fato, existem diferenças
na ortografia da língua portuguesa nos diferentes países em que ela é falada. Sim. E esse acordo ortográfico que nós temos hoje, ele não dá conta de toda a ortografia, de unificar toda a ortografia da língua portuguesa, como a gente pensa. Então, o dicionário de Moraes ele teve também esse papel, porque no momento que ele se oficializa como um dicionário da língua portuguesa no Brasil e em Portugal, as palavras que são trazidas ali, os verbetes que são trazidos ali com seus significados, aquela ortografia passa a ser oficial nos dois países. Sim, sim. Então, é uma grande representação linguística do nascimento de uma identidade, como a brasilidade linguística, diríamos assim, a partir da contribuição dos povos originários, dos africanos, e que se mistura com os europeus ibéricos, e que aí forma esse patrimônio linguístico que nós somos hoje, enquanto sujeitos falantes e simbólicos através da língua, né, Dora? Isso é que é interessante. Eu acho que fica aí essa contribuição para que os nossos estudantes, os professores, né, possam abrir a perspectiva de olhar para essa obra como algo importantíssimo. Olha só, a gente está falando aqui de outros países, nós saímos de Jaboatão, saímos de Pernambuco, saímos do Brasil, saímos do continente americano e fomos para a Europa, fomos para a África, né, onde também a língua portuguesa chegou de forma de forma também dura, né, levada pelos europeus, de uma forma dura também, mas que lá encontrou uma outra ressignificação para o sentido pleno da vida, né, através dos povos africanos. Então, Dora, queria deixar que você, por gentileza, pudesse deixar suas considerações finais e para que os nossos estudantes, nossos professores possam entender melhor aí só essa síntese final, por favor. Certo. Eu gostaria de aqui nós, estudiosos e escritores e pesquisadores jaboatonenses, temos uma dívida com a personalidade de Antônio de Moraes Silva, né, tendo sido uma pessoa que teve uma enorme participação e contribuição na própria construção da sociedade jaboatonense, né, porque ele, quando veio, existe uma coisa meio obscura aí na história da biografia de Antônio de Moraes, que ele teria saído de Coimbra para a Inglaterra, fugindo de uma ordem de prisão da Inquisição portuguesa, que ele foi acusado de heresia, porque ele defendia ideias que não combinavam com as ideias da Santa Igreja Católica. Sim. Eu fico me perguntando assim, que ideias eram essas, qual a gravidade dessas ideias, porque, inclusive, uma coisa que a gente não vislumbra muito bem, mas que houve Inquisição também aqui no Brasil. Sim, essa visitação. Inquisição perseguiu o Antônio de Moraes aqui em Jaboatão. Quando ele saiu da Inglaterra, ele voltou ainda para Portugal e ele veio embora para o Brasil, ele comprou a usina, eu acho que deve ser a usina Muribeca, que a gente conhece hoje pelo nome usina Muribeca, porque ele comprou uma usina de cana-de-açúcar em Muribeca. Ele foi uma pessoa de uma atuação política importante, foi um donatário, alguma coisa assim. Né? Foi comandante de polícia, inclusive. Pronto. Foi advogado em Recife, teve uma atuação política forte e contribuiu, claro, para a formação dessa nossa sociedade jaboatonense. Escreveu a terceira edição do dicionário, que foi publicada após a sua morte, aqui nas terras de Muribeca. E foi perseguido novamente aqui em Pernambuco pela Inquisição, tendo isso sido transformado aí em algum momento numa homenagem da medalha de honra da Ordem de Cristo, acredito que pelas suas influências, né, políticas e sociais. Mas, assim, é uma figura que tem uma biografia um pouco obscura, que a gente não conhece direito e que Jaboatão precisaria se debruçar sobre as suas perguntas. Bom, trazendo, né, mais detalhes sobre a biografia de Antônio de Moraes, eu acho que eu convoco aqui os historiadores jaboatonenses, os pesquisadores da história de Jaboatão, para trazer à tona, né, esse personagem pouco conhecido. E quanto ao dicionário, eu convoco os responsáveis pela educação de Jaboatão, do município, os estudiosos de linguagem, né, inclusive as faculdades
né, os cursos de letras, para se debruçarem sobre essa peça tão importante da linguística, da filologia portuguesa. Muito Não bem. deixar perder de vista esse trabalho tão importante. Isso também é a invenção do Brasil, né? A invenção do Brasil passa por esse registro. Dora, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, pelo esclarecimento. Esse documento aqui, por menos pretensioso que ele seja, ele contribui de forma importante para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Jabotão dos Guararapes, para os professores, e o projeto só tem a te agradecer, mais uma vez, por essa tua contribuição. Eu agradeço, em meu nome e em nome da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes. Muito obrigado, fica na paz, boa noite e a gente se vê no próximo episódio. Boa noite.